Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é professor Lucas, para quem ainda não me conhece, sou professor de matemática e física, e neste canal nós falamos muito sobre matemática para o ensino fundamental e física para o ensino médio, tá? Me segue lá nas redes sociais, que tem muita coisa legal, muito conteúdo bom saindo, está sendo produzido, estou investindo bastante nisso, tá bom? Pessoal, a aula de hoje são exercícios, tá? De eletrostática e eletrodinâmica, tá bom? A grande maioria é sobre eletrostática, né? Potencial elétrico e trabalho de uma força elétrica. E os dois últimos exercícios sobre eletrodinâmica, tá? Para quem não me conhece, né? Eu sou professor de uma escola e eu gravo esses vídeos, né, para os meus alunos sempre pré-prova, preparando os meus alunos aí para as provas que estão chegando, tá bom? Então, perdão, um aviso é que esse vídeo tá um pouco longo, né? Então, a minha sugestão, assiste na velocidade 1.5, 1.25, né? E aí você vê algum exercício que você sentir mais dificuldade, você volta para a velocidade normal e acompanha a resolução de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Beleza, gente? Então, bora pro vídeo, bora pros exercícios. Com vocês, duas partículas de cargas mais Q e menos 2Q estão em repouso, respectivamente nas posições A e B. Essas posições estão ambas a uma distância A de C e todas as posições A, B e C estão no meio, estão em um meio de constante eletrostática K. Assinale corretamente a alternativa que indica a expressão do trabalho realizado para deslocar uma partícula de carga mais Q do infinito até a posição C. Pessoal, então vamos lá, tá? Aqui nós vamos ter vários conceitos, né, da matéria trabalhados de uma forma só algebricamente, tá? Primeiramente eu desenhei, né, esse sistema aqui, uma carga mais Q, outra carga C, outra carga menos 2Q e o ponto C descrito aqui. A questão diz o seguinte: ele quer pegar uma partícula mais Q, certo? Uma partículazinha, uma cargazinha de prova Q, e vir lá do infinito até a posição C. Pessoal, primeiramente, o que eu preciso descobrir é o potencial elétrico nesse ponto C. Se eu não descobrir o potencial elétrico nesse ponto C, eu não consigo fazer nada, né? Porque a gente tem que lembrar, tá, que o trabalho, tá? O trabalho que é dado por essa letra grega tal, é dada pela carga, né, a ponta de prova, né, a carga ponta de prova, multiplicado pela diferença de potencial. Da onde? Vai ser o potencial do infinito menos o potencial C. Ele está indo do infinito para o C, não é isso? É o final, que é o infinito, menos o inicial, que é o C. Pessoal, o que a gente tem que lembrar, tá bom? É que o potencial de uma carga no infinito tende a zero, beleza? Esse é um conceito muito importante. Então a gente já sabe que essa partezinha aqui vai valer zero. Então a carga Q vale mais que, né? A gente vai, como eu falei, a gente vai trabalhar algebricamente, mas a gente precisa descobrir algebricamente quanto que vale o potencial elétrico nessa carga C, tá bom, pessoal? Então, como é que a gente descobre isso? A gente precisa, né, eu falei isso em aulas e tem na videoaula também do professor Boaro, que para a gente descobrir o potencial elétrico em determinado ponto, nós precisamos analisar o meio, né? E aí, perceba que nós temos duas cargas em questão, né? Então, é um ponto C em que eu quero descobrir o potencial elétrico que essas duas cargas geradoras, né? Lembra que tem uma diferença da carga geradora, que é a carga que está gerando, né, aquele potencial elétrico, da carga de prova que vai ser inserida no meio daquele potencial elétrico, beleza? Então, nós temos duas cargas geradoras Q e menos 2Q, e a gente quer descobrir quanto que é o potencial elétrico que essas duas cargas geram nesse ponto C. Nós precisamos sempre trabalhar de dois em dois, certo, pessoal? Lembra que eu disse para vocês em aula, também tem na videoaula do professor Boaro, que nós sempre colocamos de dois em dois, né? Então, o potencial elétrico no ponto C vai ser dado pelo potencial de A e C mais o potencial de B e C, beleza? Então, para isso, nós vamos usar essa formulinha aqui, né? Que é a fórmula do potencial elétrico, que é a constante eletrostática K vezes a carga de prova dividido pela distância, tá? Uh, dos pontos aí, pela distância daquele ponto para a carga. Então, é do ponto C para a carga mais Q e do ponto C para a carga menos 2Q. Tudo bem? E aí, ó, a gente vai ter que trabalhar algebricamente, né? Temos que lembrar que a distância vale a primeira carga, A e C, a carga geradora é mais Q, e nesse ponto aqui, esse potencial elétrico, a carga é menos 2Q. Então, vamos lá, vamos trabalhar algebricamente isso daí. Então, o potencial em C vai ser, quem é o potencial em A? Vai ser a constante de elétrica vezes, quem é a carga geradora do ponto A? Mais Q, Qzão positivo, dividido pela distância que é A. Pessoal, a gente tem que colocar aqui, tomar cuidado, né, com o sinal. Então é Q vezes Q sobre A, mas tem que tomar cuidado com o sinal aqui, né? Porque estamos falando de cargas, estamos falando de valores escalares, né? O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, então o sinal é importante, tá bom? Então vai ser menos
Vou colocar o K aqui fora, né? K, que multiplica a carga, é menos 2Q sobre A, certo? Menos 2Q sobre A. Pessoal, o que que eu posso fazer? Posso colocar o K em evidência, né? Vou colocar vou colocar o menos K, tá? Porque aqui, ó, vamos fazer, se a gente fizer distributivo, vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar K vezes Q sobre A, mais com menos vai dar menos K vezes 2Q sobre A. Pessoal, olha lá. Eu nem vou colocar em evidência, ó. Finge que Q sobre A é um bombom e K vezes 2Q sobre A são dois bombons, né? Teoricamente isso, são duas grandezas. Pensa que isso vale X e que isso vale 2X no caso aqui, né? Porque tem o 2 aqui multiplicado. Assim fica melhor para explicar. Tem o x, tiro 2x, eu vou ficar com menos x, concorda comigo? Então, VC seria igual a menos x. Se eu estou falando que x vale Q vezes Q sobre A, K vezes Q sobre A, então vai ficar menos K vezes Q sobre A. Show de bola. Nós achamos o potencial elétrico no ponto C. Menos K vezes Q sobre A. Beleza? Então, beleza, pessoal. Por quê? E agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essa outra fórmula aqui para a gente chegar no nosso resultado. Nós temos que usar a fórmula do trabalho, né? Do trabalho da força elétrica. Qual vai ser, então, o trabalho da força elétrica de uma carga? Né? Eu pegar uma conta de prova, uma carguinha de prova, levar do menos infinito, do infinito até o ponto C. É só eu pegar aqui e fazer a minha continha algébrica aqui. Então, a carga vale mais Q, vezes o potencial no infinito vale zero, menos quanto vale o potencial no ponto C? Menos K, Q, A, certo? Então, vou colocar aqui, né, em parênteses também, menos K, Q sobre A. Fecha o parênteses de novo aqui. Show de bola. E aí, agora? Só a gente trabalhar algebricamente com cuidado. Isso aqui vai ficar Q, que multiplica o zero, deixa para lá, né? Menos com menos, mais, não é isso? Então, vai ficar Q, que multiplica K, Q, sobre A. Então, pessoal, como a ordem dos fatores não altera o resultado, só vou colocar o K para fora aqui, colocar o Qzinho aqui, o Qzão aqui, dividido por A. Essa é a minha resposta que eu encontro nas alternativas. Vamos ver se a gente acha. Trabalho é K, Q, Qzão sobre A. A alternativa B de bola. Beleza? A gente trabalhou algebricamente aqui, um exercício considerado simples. Trabalhamos somente a álgebra aqui, que é uma coisa que os vestibulares cobram bastante, tá bom? Então, só revisando, né, o conceito, nós queríamos descobrir qual era o trabalho que eu pegando uma carguinha de prova, levando lá do infinito até este ponto C. Qual seria o trabalho? O trabalho é dado por essa carga, que vale mais Qzinho, que multiplica a diferença de potencial do infinito para esse ponto C. Eu falei para vocês que o potencial lá no infinito é zero, né? Isso é conceito, né, da matéria. E descobrimos aqui o valor, né? A expressão algébrica que simboliza o valor no meu potencial C. E esse potencial, como calculamos aqui, é menos K vezes Q sobre A. Colocamos na fórmula do trabalho, chegamos no resultado alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Pessoal, o segundo exercício é bem parecido, tá? Com os conceitos são bem parecidos, só que agora, né, nós estaremos trabalhando com a energia potencial, tá bom? Não mais o potencial elétrico. A diferença da energia potencial para o potencial elétrico é a seguinte: a energia potencial elétrica é dada por K vezes Q ao quadrado sobre a distância, tá bom? K, que é a constante de elétrica, constante eletrostática, né, vezes a carga geradora ao quadrado dividido pela distância, tá bom? Pela distância do ponto que eu quero calcular essa energia potencial, tá bom? Pensa assim, eu tenho uma carga, né? Tenho uma carga aqui geradora e eu quero descobrir a energia potencial nesse ponto, né? Isso é a energia potencial que a gente está calculando. Neste ponto P, por exemplo, tá bom? A distância é a distância entre a carga para esse ponto P, por exemplo. Isso que é a energia potencial, né? O conceito de energia potencial, né? Tá tudo descrito lá nas aulas teóricas, né? Mas vem lá da minha energia mecânica, né? De energia potencial mais energia cinética, né? A gente sabe que essa energia potencial ela tem a capacidade, né, de gerar um movimento, né, de se transformar em energia cinética até esse ponto P. Então, a energia potencial é dada pela constante eletrostática vezes a carga geradora ao quadrado, dividido pela distância. Aqui, ó, vamos ler esse sistema aqui. Ele diz o seguinte: a energia potencial eletrostática do sistema formado por 4 cargas idênticas que, localizadas no vértice de um quadrado de lado L, é formada por
ele quer saber qual que é a energia potencial, certo? Eletrostática do sistema, né? Então, ele quer saber quanto, né? Quanto que é a energia potencial total desse sistema todo, né? Então, ele colocou 4 pontos aqui, são 4 cargas idênticas, né? De valor Q. Então, aqui vale Q, aqui vale Q, aqui vale Q e aqui vale Q. Ele quer saber a energia potencial total, vou chamar de energia potencial total. Pessoal, a energia potencial total, lembra que tem que ser a soma de duas em duas? Lembra disso? É a mesma coisa do potencial elétrico, a gente vai ter que fazer de duas em duas, não vai ter jeito. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, a energia potencial de 1 para 2, mais a energia potencial de 1 para 3, né? 1 para 2, 1 para 3, mais a energia potencial de 1 para 4, certo? Mais a energia potencial de 2 para 3, mais a energia potencial de 2 para 4, não se perde, mais a energia potencial de 3 para 4, né? De 3 para 4, porque o restante começa a se repetir. Né? A energia de 4 para 3 é a mesma coisa que 3 para 4, de 3 para 1 é a mesma coisa que 1 para 3, de 1 para 2 é a mesma coisa que 2 para 1. Então a gente não precisa repetir, né? A gente já fez aqui, ó, de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. De 2 para 3, 2 para 4, 2 para 1 já tinha feito. E de 3 para 1 a gente tinha feito, 3 para 2 a gente já tinha feito, só faltou 3 para 4. Beleza? Pessoal, e aqui não vai ter jeito, né? A gente vai ter que colocar a fórmula, né? De novo, um exercício algébrico. Então vamos lá. Quanto que vale a energia potencial de 1 para 2? Ora, vamos lá. Vai ser a carga, a constante eletrostática, vezes a carga, que é a mesma ao quadrado, certo? Vai ser a mesma para todos, eu digo, né? Mas a distância dessa carga 1 para 2 é L, né? É esse lado do quadrado. Mais a mesma coisa para cá, de 1 para 3 agora. De 1 para 3 entra uma coisa muito importante, né, pessoal? Que é saber quanto que vale a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2, né? Então, essa é a distância de 1 para 3. Então, vai ser K vezes a carga ao quadrado dividido por L raiz de 2, certo? L raiz de 2. Mais, de 1 para 4, K, Q quadrado. Qual que é a distância de 1 para 4, que é o que a gente está fazendo aqui? L, não é isso? Não é um quadrado? São todos os lados iguais, certo? Continua aí, de 2 para 3 agora. De 2 para 3, de novo, K, Q quadrado, sobre L de novo. De 2 para 4. Deixa eu só ver aqui se não está tampando vocês, não. Tá tudo certinho aqui, vocês estão enxergando. De 2 para 4. De 2 para 4. Vamos lá, 2 para 4. É a diagonal de novo. Ó, é a diagonal de novo, ó. É essa distância aqui. Outra diagonal. Então, qual que é a distância agora? L raiz de 2, não é isso? L raiz de 2. E para finalizar, de 3 para 4, né? Eu estava falando de 2 para 4, de 3 para 4. K, Q quadrado sobre L. Show de bola. Vamos lá, parece um monstro, mas olha lá. Pessoal, aqui eu tenho uma vez kq quadrado sobre L, duas vezes kq quadrado sobre L, três vezes kq quadrado sobre L, quatro vezes kq quadrado sobre L, não é isso? Então, eu posso simplificar assim. Energia potencial total é igual a 4 vezes kq quadrado sobre L. Mais, quantas vezes eu tenho o kq quadrado L raiz de 2? Uma vez, duas vezes. Duas vezes k Q quadrado L raiz de 2. Show de bola, show de bola. É isso aí, não é isso que nós temos aqui? É o que a gente consegue fazer, beleza? Pessoal, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que tirar o MMC, né, desses carinhas aqui. Não tem muito o que a gente fazer. A gente precisa tirar o MMC desse carinha aqui, né? Então vamos pensar um pouquinho o que a gente consegue fazer. Pessoal, na realidade eu não vou nem tirar o MMC, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo aqui, assim eu fico com o mesmo denominador. Pode ser? Vamos lá então. Acompanha comigo. A energia potencial total vai ser 4 vezes kq quadrado vezes raiz de 2, dividido por L vezes raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, certo? Então não mudei nada. Mais 2 vezes kq quadrado L raiz de 2. Pronto, agora eu tenho o mesmo denominador, certo? Se eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar esses caras aqui, né?
Mas não tem muito o que a gente fazer, né? Porque não dá para eu somar uma coisa que tem raiz com outra coisa que tem raiz. A gente vai ter que racionalizar esse cara aqui, não vai ter jeito. Então, ó, eu vou juntar tudo no mesmo denominador, né? L vezes raiz de 2. E aqui vai ficar 4kq quadrado raiz de 2 mais 2kq quadrado, certo? Tudo isso no mesmo denominador. E aí eu vou racionalizar. Pode ser? Eu vou racionalizar esse cara aqui. Lembra o que é racionalizar? Eu preciso tirar a raiz do denominador. Então, vou multiplicar por raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Pessoal, eu multiplicar por raiz de 2 em cima não vai ter jeito, né? Eu vou ter que fazer a distributiva. Então, vamos fazer a distributiva desse cara aqui para ver o que a gente consegue chegar. Eu vou chegar no seguinte, tá? Então, vamos fazer com calma a energia potencial total. Embaixo, né, pessoal? Embaixo dá para perceber que vai ser L raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar quanto, pessoal? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, aqui eu vou colocar 2L embaixo, pode ser? 2L, e aqui eu vou fazer o seguinte. 4kq quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 4kq quadrado vezes 2, né? Seria 8kq quadrado vezes 8kq quadrado, né? Mais isso aqui 2kq quadrado vezes raiz de 2. Não tem muito o que a gente fazer aqui, certo? Bom, vamos lá. Vou separar de novo em dois denominadores, tá? Para ver que a gente consegue simplificar. 4kq quadrado vezes 2 dividido por 2L, certo? Mais 2kq quadrado raiz de 2 sobre 2L, certo? Consigo cortar esse 4 com esse 2 com esse 2. É o máximo que eu consigo fazer, certo? Então, vamos lá. EP total vai ser kq quadrado. Na realidade, eu vou fazer o seguinte, né? Não vou cortar com esse 4, não. Vou cortar com esse 2. Aqui permanece 4. Então, vai ser 4kq quadrado sobre L mais q quadrado, kq quadrado. Peraí, kq quadrado, deixa eu escrever de novo aqui. O 2 com 2 cancelou, né? Virou 1. Kq quadrado. Nossa, minha letra tá difícil, né? Foi mal. Vou tentar escrever mais bonitinho. Kq quadrado, raiz de 2 sobre L. Pessoal, a única coisa que eu consigo fazer aqui, para finalizar, é colocar o kq quadrado em evidência, né? O kq quadrado sobre L em evidência. Então, vamos lá. O kq quadrado sobre L em evidência, eu coloco dentro do parênteses somente o que sobra, né? Sobra o 4 mais raiz de 2. Isso é o máximo que eu consigo simplificar. Kq quadrado sobre 2 sobre kq quadrado sobre L vezes 4 mais raiz de 2. Essa tem que ser nossa resposta. Vamos ver se a gente tem uma resposta igual. Vamos lá, vamos ver. 4 mais raiz de 2, que multiplica kq quadrado sobre L. É isso aí, ó. Alternativa D de dado. 4 mais raiz de 2, que multiplica kq quadrado sobre L. É exatamente o que a gente chegou. Beleza, pessoal? O conceito físico é tranquilo. O problema aqui foi a álgebra, né? A gente teve que se desdobrar bastante para a gente conseguir chegar no resultado. Mas o conceito físico é bem tranquilo de trabalhar. Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho a nossa matemática, beleza? Por isso que a matemática eu digo que é tão importante saber as propriedades da potenciação, da radiciação, para que você consiga fazer esse exercício. Beleza? Vamos para o próximo? Então vamos lá, pessoal. Mais um exercíciozinho aqui trabalhoso, mas também super tranquilo. É só prestar atenção para você não errar a conta, tá bom? Então olha lá, duas partículas carregadas Q1 igual a menos 8 vezes 10 a nona coulombs e Q2 mais 8 vezes 10 a nona coulombs são colocadas fixas em uma distância 1 metro uma da outra, tá? Então eu sei que daqui até aqui, né, nós temos 1 metro, beleza? Então vamos sempre anotando, tentando desenhar o máximo possível para ilustrar bem, né, o nosso exercício. Quanto mais a gente desenhar, melhor para a gente. Então aqui tem 1 metro, beleza? As localizações A e B estão 40 centímetros e 60 centímetros da origem onde se encontra a carga 1. Então, vamos lá. A carga 1 está aqui. A está a quantos centímetros daqui? 40 centímetros, pessoal. Então, ó, essa distância da Q1 para A, ele está falando, né, que é 40 centímetros, que é a mesma coisa que 0,4 metros, certo? E, vamos lá, da origem, né, da origem, que é o ponto O, até a B,
temos 0,6. Beleza? 0,6. Tranquilo? Qual o valor da diferença de potenciais de potencial em volts entre os pontos A e B, VB menos VA? Então vamos com calma, tá? A gente precisa descobrir, então, os potenciais elétricos, né, para que a gente descubra a diferença de potencial. Se a gente não descobrir os potenciais elétricos, não adianta nada. Então, o que eu preciso achar primeiro? O potencial elétrico de A e o potencial elétrico de B. Lembra que eu falei, né, que o potencial elétrico, né, nesse caso tem duas cargas, eu preciso achar o potencial elétrico que essas duas cargas estão gerando, tanto no ponto A quanto no ponto B, certo? Então vamos lá. O potencial elétrico em A vai ser o quê? Vai ser o potencial elétrico da carga 1 para o ponto A, concorda comigo? Da carga Q1 para o ponto A, mais o potencial elétrico da carga 2 para o ponto A. Beleza? Isso é fato. Preciso descobrir qual é o potencial elétrico que essa carga está gerando nesse ponto, que essa carga está gerando nesse ponto. Então vamos com calma. Lembrar que a fórmula, né, é de potencial elétrico, não confunda com a energia potencial, é Kq sobre a distância. Não tem o ao quadrado, hein? Cuidado com isso. Beleza? Kq sobre a distância. Não tem o ao quadrado. O ao quadrado tem a energia potencial elétrica. Então vamos lá. Então vai ser K, que eu não preciso saber o valor, né? Ele não fala, mas não tem problema, a gente não precisa saber, porque vocês vão ver que uma hora eles vão se cancelar, beleza? Ou, na realidade, ele dá o valor. Deixa eu ver aqui se ele dá o valor. Ah, não, ele dá o valor sim, perdão. É porque eu não colei o texto, né? O texto aqui em cima, ele fala que a constante, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, que a constante elétrica, rapidinho, a constante elétrica é 9 vezes 10 a nona, tá? Ele colocou aqui sim, perdão. Então, vamos lá, não tinha copiado e colado, mas não tem problema. Então, ó, eu sei que K é 9 vezes 10 a nona, né? Então, vamos lá. Bastante notação científica esse exercício. 9 vezes 10 a nona vezes a carga. Quanto que vale a carga Q1? Não se perde. Menos 8 vezes 10 a menos 9, certo? Tudo isso dividido pela distância. Pela distância, isso aqui dividido pela distância do quê? Da carga 1 para o ponto A, que é quanto? 0,4. Ou eu posso colocar como 4 vezes 10 a menos 1 para facilitar um pouquinho minhas contas, porque daí a gente usa as propriedades da potenciação, beleza? Mas, agora vamos para a carga 1, para a carga 2 para até o ponto A. Então, é constante, 9 vezes 10 a nona, vezes quanto que vale a carga 2? Mais 8 agora, 8 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, agora da distância da carga 2, olha lá, é da carga 2 até a carga B. Então, olha lá, pessoal. Se aqui eu tenho 0,6 e tudo aqui eu tenho 1 metro, quanto que tenho aqui de distância? Fácil, né, pessoal? Nós temos quanto de distância? 0,4, né, pessoal? 0,4, não é isso? 0,4, deixa eu pensar aqui. As localizações de A e B são localizadas 40 centímetros e 60 centímetros da onde está a origem da carga Q1. Então, a distância da carga 2, perdão, é da carga 2, olha eu fazendo besteira, é da carga 2 até o ponto A, tava fazendo até o ponto B, por isso que não tava batendo. Tem que tomar bastante cuidado, tá vendo? Espera aí, deixa eu só diminuir essa borracha aqui. Então não é daqui, né, pessoal? É daqui para cá, ó. É daqui, da carga 2 até o ponto A. É 0,6, né, pessoal? 0,6 também. Por quê? Porque daqui até aqui eu tenho 0,2. Daqui até aqui eu tenho 0,6, né? Quanto que falta, né? Quanto que falta daqui até aqui? 0,6 também, beleza? Olha lá, vamos analisar de outro jeito. Daqui até aqui eu tenho 0,4. O total é 1 metro. Quanto que falta? De A até o Q2? 0,6. Da origem até o A tenho 0,4 e da origem até o Q2 eu tenho 1 metro. Portanto, de Q2 até a origem A eu tenho 0,6 também, beleza? Que é 6 vezes 10 a menos 1. Agora sim. Pessoal, vamos lá, vamos começar a analisar a notação científica aqui, tá? Então, pessoal, primeira coisa de tudo, eu vou simplificar esse 8 com esse 4, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Aqui o 8 com o 6, eu posso simplificar por 2, né? Então, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. Já me ajuda, certo? Então, vamos começar a fazer essas continhas aqui. O VA vai ser o quê? 9 que multiplica, pessoal, olha lá, 10 a nona
tá? Ah, vou fazer o seguinte, ó, vou simplificar aqui, ó. 10 a nona menos 1, certo? Então vai ser 10 a menos 9 menos 1, porque lembra, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, não é isso? Então isso aqui seria menos 9 menos 1, seria menos 9 mais 1, daria menos 8, concorda comigo? Então, ó, vou fazer 9 vezes o 2, menos 2 na realidade, né? 9 vezes menos 2, que multiplica 10 a nona, que estava aqui, que multiplica 10 a oitava. Beleza? Aqui já foi. Menos 9 menos 1 é menos 9 mais 1. Então dá 10 a, perdão, é menos 8, né? Menos 8, certo? Não é 8 coisa nenhuma, é menos 8, porque menos 9 mais, menos 9 menos 1 dá menos 9 mais 1 que dá menos 8. Tudo bem? Mas, vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo que vai dar menos 8 aqui também, não vai? Então vai dar 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36, não é isso? 36 dividido por 3 dá quanto? 12, não é isso? 36 dividido por... Vamos fazer de novo. 9 vezes 4 dá 12, certo? Que 12, gente. 9 vezes 4 dá 36. 36 dividido por 3 dá 12. Então vai dar 12 vezes 10 a nona, que multiplica 10 a menos 8. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Isso daqui vai dar... VA é igual a 9 vezes menos 2 dá menos 18, não é isso? Menos 18, que multiplica 10 a primeira, mais 12, que multiplica 10 a primeira. Menos 12 com mais... menos 18, perdão, com mais 12 dá menos 6, certo? Menos 6 vezes 10 a primeira, né? Aqui eu só coloquei em evidência, que é o famoso 6 vezes 10 é menos 60. Menos 60 é o quê? Volts. Só deu trabalhinho com a matemática, tá vendo? A física acabou aqui. Deu 60, menos 60 volts. Isso aqui tudo é matemática, tá? Notação científica, simplificação. Descobrir o potencial do A. Agora, eu preciso descobrir o potencial do B, que é o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. VB vai ser igual ao potencial da carga. VB, né? Estou escrevendo VA, é VB. VB é o potencial da carga 2, da carga 1, perdão, para o ponto B, mais o potencial da carga 2 para o ponto B. Mesmo raciocínio. Então, vamos lá. VB vai ser 9 vezes 10 a nona, que multiplica, né? Que multiplica a carga, quanto que vale Q1? Menos 8 vezes 10 a nona, dividido pela distância. É a distância que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, é a distância da carga 1 para o ponto B. É 0,6, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 1. Beleza? Mas, né, tem que tomar cuidado com isso. Aqui só tem que colocar entre parênteses, né? Senão fica erradaço. Mas, agora vamos lá. 9 vezes 10 a nona, concorda comigo, que multiplica. Quanto que vale a carga 2? A carga 2 vale mais 8 vezes 10 a menos 9, que é menos 9, né? Mais 8 vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividindo pela distância da carga 2 para o B. Então, vamos lá, da carga 2 para o B, agora sim, ó, da carga 2 para o B é 0,4, né? Eu tenho 0,6 aqui, tudo é 1 metro. Para chegar em 1 metro, falta 0,4. Então, 4 vezes 10 a menos 1, certo? 4 vezes 10 a menos 1. Pessoal, repara que vai dar praticamente a mesma coisa as notações científicas aqui, tá? Só as simplificações que vão mudar. Então, aqui, ó, 8 para 6, vai dar a mesma coisa na realidade, né? Porque aqui vai ser 3, né? E 4, e aqui vai ser 2 e 1. Mesma coisa na realidade. Só que vai ser o sinal inverso, né? Vamos analisar? Então, ó, já sei que aqui vai dar 9 vezes 3, que dá 9 vezes 3, que dá 27, certo? Ó, coloquei ao contrário, né? Meu Deus do céu, pressa. Espera aí. Aqui vai dar 4, perdão, 8 por 2 é 4, e aqui é 3. E aqui é 2, e aqui é 1. Agora sim. Vamos lá, pessoal, tô gravando isso 8 horas da noite, tô desde as 2 da tarde gravando, por isso que às vezes que vai sair uns errinhos mesmo, eu tô cansado. Mas vamos embora. 9 vezes 10 a nona, vezes 4, vezes 10 a menos 8, tudo isso dividido por 3, né? Mais 9 vezes 10 a nona,
vezes 2, que multiplica 10A menos 8. Já expliquei de onde saiu esse menos 8, né? Tudo por daqui, né? Da divisão desses dois caras. Pessoal, 9 com 3 dá para simplificar. Aqui vem o 3. Então aí fica fácil. Vai ficar. Eu não posso esquecer que aqui é menos 4, pelo amor de Deus. 3 vezes menos 4 dá menos 12, não é isso? Menos 12 vezes 10A. 3 vezes 4, 12, vezes 10A primeira, mais 9 vezes 2, 18, vezes 10A primeira, né? Mantém a base e somos expoentes. 9 menos 8 dá 1. Pessoal, o VB será igual a quanto? Menos 12 mais 18, 6 vezes 10 a primeira, que é igual a mais 60 volts agora. Pessoal, cuidado agora, né? Porque eu tenho certeza, olha, essa daqui até que não foi tão sacana, que o cara fala, tranquilo, deu 60, menos 60 dá zero potencial. Se fosse uma prova dissertativa, já ia errar. Pessoal, qual é a diferença de potencial que ele quer? É VB menos VA, né? Então, a diferença de potencial, a DDP é VB, que é 60, menos VA. Vou até colocar aqui, né? VB menos VA. Então, isso vai ser 60 menos, quanto que é a diferença de, quanto que é o potencial em A? Menos 60 também. Então, eu tenho que fazer a regra de sinal aqui. Então, a DDP será 60 mais 60, que é 120 volts. Alternativa E de escola. Alternativa E de escola, beleza? Alternativa E é o nosso resultado. Pessoal, como eu disse, física, para aqui, ó, análise física. O resto é só matemática, tá bom? Somente matemática. Tranquilo? Vamos para mais um exercício. Esse vídeo vai ficar meio longo, mas eu estou fazendo bastante exercício aqui para vocês pegarem, tá bom? Pessoal, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui, ela envolve tanto campo elétrico como potencial elétrico, né? Vamos dar uma olhadinha então. Duas cargas elétricas Q e menos 4Q estão separadas por uma distância D. Sobre a linha que une o centro das duas cargas, existe um ponto P, certo? Para o qual o campo elétrico resultante da mesma é nulo, tá bom? Considerando K a constante eletrostática do meio, o potencial elétrico no ponto referido é expresso por. Então vamos lá. O próprio sistema aqui, né, que eu puxo os exercícios, ele já esboçou o esqueminha aqui, tá bom? Que foi descrito por esse exercício. Ele mostrou aqui, né? Eu tenho um ponto P, duas cargas, né? Duas cargas aqui separadas por uma distância D, tá bom? Tranquilo? Em um meio eletrostático, ele diz o seguinte, que o campo elétrico nesse ponto P é nulo, ou seja, o campo elétrico, tanto que uma carga gera nesse ponto P quanto a outra carga gera nesse ponto, são iguais, né? Então, é daqui que a gente vai partir. Nós vamos partir que o campo elétrico, tá? O campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente não pode esquecer é confundir as fórmulas, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o que eu tenho que lembrar é que a fórmula do campo elétrico é K, o módulo da carga Q, dividido, né? Da carga Q1 dividido pela distância 1, certo? Que distância é essa? É a distância da carga 1 para o ponto P, que ele chamou de X, beleza? E o campo elétrico da carga 2, né, gerado pela carga 2 é K vezes o módulo da carga Q2, porque é uma grandeza vetorial, por isso que é módulo, dividido pela distância D2, que ele chamou o quê, pessoal? De D, que é a distância entre uma carga e outra, mais o X. D mais X. Então, vamos substituir os valores? Então, vamos lá. K, que ele não deu o valor, mas nesse caso a gente não vai precisar, porque elas vão se cancelar. Quanto que vale a carga Q1? Vale Q. Beleza? Mais uma questão algébrica. Dividido pela distância D, que vale X. Isso é igual a K, que multiplica quanto que vale a carga Q2? Um módulo de menos 4Q. O módulo de menos 4Q é 4Q, certo? Dividido pela distância que é D mais X. Pessoal, multiplicando isso aqui em cruz, né? A gente vê que carga com carga vai embora. E aí vamos colocar aqui, né? 4Q vezes X é igual a Q, que multiplica D mais X. Pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte também, ó. Q com Q vai embora, né? Porque eu passaria dividindo aqui, ó. Q com Q vai embora. Qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Tentar achar uma relação, né?
de x para a distância d. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Como o Q com o Q vai embora, sobra quem? 4x é igual a D mais x, beleza? D mais x. Vamos pensar o que a gente consegue fazer aqui. 4Q, eu multiplico 4Q com x, tá certo? Tá claro, né, pessoal? Isso é x ao quadrado, né? A distância. Não é a distância só, né? É a distância ao quadrado, né? Então, isso daqui é uma grande questão, né? Pessoal, aqui não vai ter jeito, né? Esse 4Q aqui, a distância 1 é x ao quadrado, né? X ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado é igual a d mais x, tudo isso ao quadrado. Então, aqui, pessoal, aqui a gente precisa desenvolver o produto notável, não tem jeito. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não é isso? Ou nem preciso, nem vou fazer isso, né? Para que eu vou fazer isso? Tô loucão? Nem preciso fazer isso. Basta eu tirar uma raiz, né, dos dois lados. Nem preciso fazer essa loucura aqui de produto notável. Tira a raiz dos dois lados. Tirando a raiz dos dois lados, eu elimino esse quadrado aqui e facilita muito minha vida. Raiz de 4x² é 2x, certo? Raiz de d mais x ao quadrado é d mais x, certo? Tá tudo isso aqui ao quadrado, corto, né, o meu radical com o meu expoente, isso é propriedade da potenciação. E aqui toma cuidado, eu preciso tirar a raiz de 4 vezes a raiz de x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é x, né? Pela mesma propriedade, a raiz de 4 é 2. Portanto, pessoal, olha lá, d, se eu isolar o d aqui, vai ficar 2x menos x. O d vale x. Poxa vida, isso vai facilitar muito nossa vida, pessoal. A gente descobriu que a distância, essa distância aqui também vale x, pessoal. Certo? Se d vale x, essa distância aqui, x mais x, é igual a 2x. Por que eu estou fazendo tudo isso, pessoal? Porque isso daqui vai facilitar muito minha vida quando eu quero descobrir o potencial elétrico no meio. O potencial elétrico no meio, pessoal, não esquece. Vai ser o potencial elétrico no meio, vou chamar aqui, potencial elétrico no meio, VM. Vai ser o potencial elétrico em 1, né? Não é isso? Mais o potencial elétrico no 2. O potencial elétrico, né? Que essas duas cargas geram. E aí, ó, não vamos confundir a fórmula, né? Agora sim é KQ sobre D, certo? KQ1 sobre D1, mais KQ2 sobre D2. Agora sim não tem o quadrado, né? Agora é somente a distância mesmo. A distância ao quadrado é no campo, não esquece disso. Agora fica um pouco mais fácil, né? Vamos lá. K, quanto que vale Q1? Q1 vale Q. E a distância Q1? A distância de Q1 para o Q? A distância do Q1 para onde? Para aquele ponto P. É isso, é o potencial elétrico nesse ponto P que a gente quer descobrir, né? A distância da carga 1 para esse ponto P vale x. Mas, toma cuidado agora, porque agora o potencial elétrico é uma grandeza escalar. O sinal importa. Menos 4Q. Dividido pela distância dessa carga para o ponto P. Quanto que é? 2x. Certo? Pessoal, 2 com 4 cancela, né? Consigo simplificar. Aqui em cima fica 2. Então, vamos escrever isso daqui. VM vai ser igual a KQ sobre x mais menos, né? Já vou colocar menos aqui, menos 2kq sobre x. Pessoal, olha lá, eu tenho 1kq sobre x, tiro 2kq sobre x, eu fico com menos 1kq sobre x. Pessoal, se kq sobre x se x vale d, o meu potencial no meio, né, não é velocidade média, tá? É potencial no meio vai ser menos kq sobre d. Menos kq sobre d, que é a alternativa C. Menos kq sobre d. Alternativa C de, vocês já sabem, Corinthians, chas. Beleza, pessoal? Mais um exercício com álgebra aí. Aqui a gente explorou bastante, né, o conceito do campo elétrico ser uma grandeza vetorial, né? E a fórmula, você viu que até eu quase confundi aqui, é d ao quadrado, né? E o potencial elétrico, ele é escalar e o d não é quadrado. Isso aí é muito importante você saber as formas, tá bom, pessoal? Nas minhas provas, os alunos sabem que eu sempre coloco o gabarito, ó, quem dera, né? Sempre coloco o formulário na lousa, mas para o vestibular não tem jeito, você precisa decorar essas fórmulas e aí você tem que lembrar que o campo ele diminui, né, conforme a distância aumenta ao quadrado, né? E aqui no potencial ele diminui, só que não é ao quadrado, né? Ele diminui com uma outra relação, não tem esse quadrado aqui na distância, tá bom? Beleza?
Isso é muito importante, tá bom? Vamos para mais um exercício, mais um exercício. Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, só pausar e colocar o exercício. Pessoal, exercício 5 é um exercício que só parece difícil, mas é tranquilo, tá? Um exercício da Academia Militar dos Agulhas Negras ou da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX, né? Diz o seguinte: um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme Q igual a 5 vezes 10 a sexta coulombs no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova Q, a Qzinho, igual a 2 vezes 10 a menos 8 do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,2 metros e 1,5 metros da carga P, respectivamente, conforme o desenho abaixo é. Então, olha lá, ele quer saber o trabalho, que se eu colocar uma carguinha de prova Qzinho aqui e vir até aqui, qual vai ser o trabalho, né, que vai ser gerado, pessoal. Pessoal, relaxa que aqui você não precisa fazer, né, você não precisa fazer o teorema de Pitágoras, né? Porque eu não quero saber essa distância aqui. Se eu quisesse saber essa distância de x para y, beleza. Mas eu não preciso saber essa distância. Por quê? A minha fórmula do trabalho, ela já me diz o seguinte, que o trabalho, né, daqui de x para y, no caso aqui, vai ser o quê? A carga vezes a diferença de potencial, né, do x menos o y, né? Deixa eu ver aqui, na realidade é a diferença de potencial, do x menos o y, a diferença de potencial do x menos o y. A diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, olha lá, o trabalho de de x para y, vai ser quanto? Q, quanto que vale Q? Isso aqui é um Q, não um 9, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 8. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, tá? Aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque quanto que é o potencial elétrico de X? Potencial elétrico de X vai ser o seguinte, vai ser o K, né, vezes a carga 1, a carga X, no caso, dividido pela distância da carga X, perdão, dessa carga Q, perdão, carga Q, para o ponto X, certo? Qual que é essa distância? 0,2. Vou colocar aqui a distância de Q para X, menos o K, que multiplica a cargona Q, que é a carga geradora, né, do potencial elétrico, dividido pela distância dessa carga para o Y. É isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá, vamos reescrever. Vou até fazer isso daqui, ó. Vou chamar isso aqui de, sei lá, de A. Só para a gente fazer separadamente e tentar simplificar isso aqui ao máximo, pode ser? Então, olha lá. K, quanto que vale K? Ele não... ele deu aqui, 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o K em evidência, pode ser? Pessoal, na realidade eu vou colocar o K e o Q em evidência. Pode ser? O K e o Q em evidência? Por quê, pessoal? Porque são iguais nos dois termos, certo? K e o Q em evidência, que multiplica KQ dividido por KQ vai dar 1, certo? 1 sobre a distância x, menos KQ por AKQ é 1 sobre DY. Pessoal, estou colocando em evidência. Se você não sabe colocar em evidência, procura uma aulinha de matemática aí sobre o fator comum em evidência, tá bom? Colocar em evidência é o seguinte, coloquei esses dois termos para fora, eu deixo dentro do parênteses só o que sobra. Aqui, como era KQ, eu coloco 1. Aqui, como era KQ, eu coloco 1. Tudo bem? Então, esse A aqui, já vamos simplificar. O K vai ser 9 vezes 10 a nona. A carga, quanto que vale a carga? Qzão, 5 vezes 10 a menos 6. Certo? Que multiplica 1 sobre... Pessoal, 1 sobre 0,2, certo? Menos 1 sobre 1,5. Pessoal, vou chamar esse cara aqui, ó. Como a gente não pode usar calculadora, né? No vestibular, eu não vou usar também. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de B, só para questão de simplificar aqui e ver que eu consigo simplificar com isso daqui, tá bom? Pessoal, 1 sobre 0,2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 dividido por 10. Pode ser? Menos 1 sobre 15 dividido por 10. Certo? Pessoal, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 sobre 10, vamos fazer aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 1, que multiplica 10 dividido por 2. Concorda comigo? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos 1, que multiplica 10 dividido por 15. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Concorda comigo? Pessoal, então isso daqui vai ser 10 sobre 2 é 5, menos
10 dividido por 15 dá para eu simplificar por 2. Não, por 5, né? Isso daqui vai dar 2 terços. Pessoal, 5 menos 2 terços, vamos lá. Lembra que eu estou calculando B. 5 menos 2 terços, eu posso multiplicar por 3 o 5, né? Que vai dar 15 sobre 3 menos 2 sobre 3. Isso vai dar o quê? 13 sobre 3. Então, o B vale 13 sobre 3. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui no A, certo? Então, vamos olhar lá. Não se perde. Vamos voltar aqui no A. Então, o A é 9 vezes 10 a nona, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6, que multiplica quanto? 13 sobre 3, não é isso? 13 sobre 3. Então, isso aqui, 10 a nona com 10 a menos 6, vai dar 10 a terceira. 9 vezes 5, 45 vezes 13 dividido por 3. Tudo isso vezes 10 a terceira, certo? Isso é o A. Pessoal, 45 com 3 dá para simplificar, né? Isso vai dar 15, 15, 15, não é isso? Dá para eu simplificar por 3? Então, 45 por 3 dá 15, né? 15 vezes 3, 45. Então, 15 vezes 13 não vai ter jeito, né? 15 vezes 13, vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Deixa eu ver aqui, 15 vezes 13. A gente vai ter que fazer na mão. 15 vezes 13, se eu não errei nada, é isso aqui. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 9, 1. 195 vezes 10 a terceira. Vamos guardar esse valor aqui. Beleza? Eu espero não ter errado nada. Vamos ver aqui, só conferir. 9 vezes 5, 45. 10 a nona com 10 a sexta dá 10 a terceira. Aqui tá certo, 13 com 3. 45 por 3 dá 15. E 15 vezes 13, só confirmando na calculadora aqui, 15 vezes 13, não pode fazer isso no vestibular, né? Mas só para ver se eu acertei a conta, 195. Show de bola! Então, ó, só a gente pegar aqui esse 195 vezes 10 a terceira e colocar aqui, né? Então, o trabalho vai ser 2 vezes 10 a menos 8, que multiplica 193 vezes 10 a menos 3, é isso? Não, vezes 10 a terceira, né? Vezes 10 a terceira. Então, fazendo essa conta aqui, 10 a oitava com 10 a terceira vai dar menos 5, certo? 193 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 2 mais 1, 3. 386 vezes 10 a menos 5 joules. Vamos ver se tem alguma coisa parecida. Tem 3,9 vezes 10 a menos 3, né? Então, ó, menos 5, menos 4, menos 3. Trabalho é aproximadamente 3,9 vezes 10 a menos 3 joules, que dá 3,86. Alternativa de letra E. E de escola. Alternativa E de escola, tá correto, gabarito. Pessoal, mais uma vez, mais uma questão que nós só tivemos matemática, né? O problema basicamente de matemática. A física acabou aqui. O resto foi tudo matemática, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um exercício. Como eu disse, esse vídeo vai ficar longo, né? Então, como eu disse lá no começo do vídeo, qualquer coisa acelera, coloca na velocidade 2.0. Quando em algum exercício que você tenha mais dificuldade, coloca na velocidade normal, vai pausando, que aí você consegue ir mais rápido, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, mais um exercício de trabalho, tá? Esse aqui é bem mais simples, tá? Diz o seguinte: uma carga elétrica de 5 coulombs se deslocou entre dois pontos do campo elétrico existentes no interior de uma nuvem. E nesse deslocamento recebeu do campo elétrico uma quantidade de energia igual a 2,5 vezes 10 a quarta joule. Recebimento de energia, joule, você lembra que é trabalho, né? Trabalho não é um pi, né? Trabalho é isso aqui, é uma letra tal, né? Em grego. A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é de, pessoal, facinho. Trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial, não é isso? Que diferença faz o trabalho, né? Eu gosto de falar isso, né? Que diferença faz o trabalho? Pra você lembrar da fórmula. Então, se o trabalho é 2,5, né? 2,5 vezes 10 a quarta, certo? A carga é de 5. Quanto que é o ΔV? Ora, fácil demais, só transformar esse 2,5 em 25 vezes 10 a terceira, né? Aumentem aqui, diminua aqui, dividido por 5. Isso é igual ao ΔV.
Pessoal, fácil demais. Gabarito ΔV é igual a 5 vezes 10 à terceira volts. Alternativa letra B. Ufa, facinho esse daqui, rapidão. Pessoal, aqui a gente terminou os exercícios de eletrostática, tá bom? A partir de agora, eu vou fazer exercícios de eletrodinâmica. Eu vou colocar no mesmo exercício, porque são no mesmo vídeo, porque são duas questões só, tá? Porque para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, que não é da escola, né? Eu estou gravando uma aula preparatória para a prova, né? Com alguns exercícios que podem cair na prova. E aí, eu estou fazendo aqui uma preparação e os exercícios também, tem uma parte da prova é sobre eletrodinâmica já, né? Mas relaxa que eu vou fazer uma videoaula só de eletrodinâmica, com vários exercícios de eletrodinâmica, mas eu vou deixar acumular um pouco mais, né, a matéria, ter a associação de resistores, tal, potência elétrica, né, a segunda lei de Ohm, para que a gente consiga fazer bastante exercício como esse vídeo, tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui 2 exercícios de eletrodinâmica a partir de agora, beleza? Pessoal, vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto agora para eletrodinâmica, um assunto muito mais tranquilo mesmo, porque as fórmulas são muito mais fáceis, né? Por enquanto, estamos trabalhando somente com a lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm que diz o seguinte, que a tensão elétrica, que é a mesma coisa que a diferença de potencial elétrico, é igual a resistência vezes corrente, não é isso? U igual a R vezes I. Resistência vezes a corrente elétrica. Lembrando que a tensão é a diferença de potencial, a corrente é o movimento ordenado de elétrons, é uma intensidade de corrente, por isso que vem esse I de intensidade, e a resistência é tudo aquilo que se opõe à passagem de corrente, que tem um, como é que eu posso dizer, um elemento não, um componente físico, né, um componente eletrônico real, que se chama resistor, tá? Um componente real que se chama resistor. Deixa eu colocar a foto de um resistor aqui só para vocês verem. Peraí. Aí na tela, isso daqui é um resistor, é um componente elétrico real, tá? Que representa tudo aquilo que se opõe à passagem de corrente, tá bom? Como eu disse, esse componente existe, de verdade, ele está em todos os circuitos que a gente conhece. Ele resiste, né? Resiste à passagem de corrente, né? Então, mas tudo aquilo que se opõe à passagem de corrente, a gente pode representar num circuito elétrico como uma resistência, né? Então, uma lâmpada pode ser representada por uma resistência. A resistência do seu chuveiro, como o próprio nome diz, é uma resistência. E aí a gente vai ver ao longo dos nossos estudos que essa resistência gera, né, uma energia térmica, né? Gera aí o efeito Joule, esquenta, né? Quanto maior for a passagem de corrente, enfim, tem um mundo de coisas que a gente pode que a gente vai aprender na eletrodinâmica, que é uma matéria muito mais legal, muito mais lúdica, muito mais presente no nosso cotidiano do que a eletrostática. Não que a eletrostática não esteja presente, também tá pra caramba. Só que a gente não consegue ver, né? As fórmulas são mais chatas, são mais densas. Aqui, pessoal, é basicamente conta de vezes e dividir. É só isso. O exercício vai te dar, como nesse caso, a corrente e a tensão. Você tem que descobrir a resistência. E ele vai sempre te dar duas grandezas, você tem que descobrir uma. É muito fácil mesmo. Vamos ver esse exercício aqui, ó. O que a gente tem que tomar cuidado é com essas drogas desses subíndices, né? Pico, mili, micro, isso aí você tem que saber, né? Então, só para lembrar, mili, micro, pico e nano, acho que nano e pico, né? Na realidade, nano e pico, né? São os subíndices. Mili quer dizer vezes 10 a menos 3, micro vezes 10 a menos 6, nano vezes 10 a menos 9 e o pico vezes 10 a menos 12. Só que uma corrente muito baixa geralmente gera uma tensão altíssima, ou para essa corrente ser muito baixa, a resistência tem que ser muito alta, né? Então vai ser na ordem de quilo, mega, giga e tera, né? Então é quilo vezes 10 a terceira, mega vezes 10 a sexta, giga vezes 10 a nona e tera vezes 10 a 12ª potência. Beleza? Isso daqui você tem que tomar cuidado. Então, olha lá, vamos ver esse exercício. Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial da ordem de 10 a menos 3, né, muito baixinha, né, essa tensão, e mede-se a corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12. Ele até deu a dica aqui, né? 10 a menos 2 é pico, 10 a menos 3 é mili, né? Então, o que, pessoal, só por esse exercício já sabe que vai ser uma baita de uma resistência, né? Então, só de ver aqui, a alternativa A já foi embora. Impossível não ter nenhum subíndice. Também não vai ser mili-ohms. A gente está entre mega e giga, é o que a gente tem que descobrir. Então, olha lá, a partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a
Pessoal, aqui é só você pegar um ponto. Tá vendo aqui, ó? Que a resistência, né? Esse aqui é o gráfico de corrente por tensão, me dá a resistência. É linear, tá vendo? É linear. A resistência vai ser sempre a mesma, né? Quando a resistência não muda com a variação de tensão e corrente, é o que a gente chama de um resistor ôhmico, né? Se essa curva não for, né, uma função do primeiro grau, ela tiver uma curva, né? Aí é um resistor não ôhmico. Mas nesse caso aqui, a resistência é a mesma, é constante. Basta eu pegar um ponto que eu consiga ver exatamente os meus dois pontos, né? Então eu vou pegar esse ponto aqui, claro, ó, 10 de corrente e 140 de tensão, só que não lembra dos subíndices, né? Então, ó, U igual a R vezes I. Eu quero achar quem? Resistência. A resistência vai ser U sobre I. Olha que difícil. Então, vamos lá. Resistência é igual a tensão. Quanto que é a tensão? 140 mili vezes 10 a menos 3, dividido por 10 pico vezes 10 a menos 12. Pessoal, muito fácil, né? Só de ver a alternativa, 14 por 1, 140 por 10, né? Ou 14 por 1 é 14, só vamos comprovar que é giga, né? Que vai ficar o seguinte, aqui não é menos 2, é menos 12, ô Zé, pangaré, menos 12. Vai ficar menos 3 menos menos 12. Então é vezes 10 a menos 3, vezes, vezes não, né? Menos 3 menos menos 12, né? Porque eu mantenho a base e divido os expoentes. Então é 14 vezes 10 a menos 3 mais 12. Na minha terra, menos 3 mais 12 dá 9. 14 giga vezes 10 a nona é giga. A unidade de medida de resistência é essa letra grega aqui, que a gente chama de... essa letra grega aqui a gente chama de ômega, né? Mas a unidade de medida é ohms. Ohms, é assim que se fala. Ohms, de homens, ohms. Na verdade vem do grande Ohm, né? Que foi um grande cientista que foi um dos responsáveis aí por tudo que a gente sabe de eletrodinâmica. Por isso que a lei chama lei de Ohm. Beleza? Bem tranquilinho. Alternativa D de dado. Vamos para o último exercício dessa aula, que é mais um exercício de eletrodinâmica bem facinho também, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela. Mais um exercício facinho. Como eu disse, pessoal, ele vai dar duas informações e quer descobrir uma. Vamos lá. Sabemos que as correntes elétricas acima de 1/10 de ampere, ou seja, acima de 0,1 ampere, podem provocar paradas cardíacas. Isso aqui é um bom ponto para comentar. Cuidado com a eletricidade, hein, Pangaré? Cuidado com a eletricidade, que a eletricidade é perigosíssima, mata, tá? E o que mata, o que te mata, né? O que circula por você é a corrente elétrica, né? São os elétrons que circulam, e aí se você tiver uma descarga de elétrons que o seu corpo não resiste, né? Porque nós temos elétrons circulando dentro do nosso corpo, mas se você tiver uma quantidade, uma intensidade de corrente maior do que a gente suporta, você vai pro saco. Então, cuidado com a eletricidade, né? Sempre use EPI, sempre que você for mexer em alguma coisa na sua casa, trocar uma resistência, desliga o disjuntor, porque é perigosíssimo. Cuidado, beleza? Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto. A eletrostática aqui, junto com a eletrodinâmica, como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura. Lembra, né, de superfícies equipotenciais, né, lá da eletrostática? Aqui está misturando os dois. Sendo a resistência do corpo humano muito alta, 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura com os dois pés em contato com o chão será igual a... Então, olha lá. Caiu um raio, olha lá, a pessoa tá com um pezinho, né? Um pezinho dele está no 900 kV. O outro pezinho está no 800 kV. Pessoal, lembra o que eu falei para vocês, o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a diferença de potencial. É essa diferença de potencial que gera uma corrente elétrica. Então, qual é a tensão elétrica deste carinha aqui? É a diferença deste ponto A desse ponto B, certo? Então, vai ser 900 kg menos 800 kg, certo? 900 kg menos 800 kg é o famoso 100 kV, uma tensão absurdamente alta que um raio pode causar, certo? Então, ele quer saber o que? A corrente. Pessoal, U igual a R vezes I. Se ele quer descobrir a corrente, é só isolar a corrente. Vai ficar tensão sobre resistência. Então, isso aqui vai ser 100 kg. Quanto que é quilo? Quilo é vezes 10 a terceira, dividido por resistência, que é 80 kg, vezes 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira vai embora, 0 com 0 vai embora,
10 dividido por 8 é 1, alguma coisa, né? Então não é 0,8, não é 10, não é 11, é 1,25 amperes, pessoal. Alternativa B de bola, nem precisa fazer conta, né, pessoal? Não pode ser, 10 dividido por 8, vai ser 1 pelo menos, certo? Então não é 0,8, não é 10, não é 11, é 1,25 amperes, uma corrente altíssima. Ou seja, esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui foi de base, mano, morreu, certeza, tá bom? Credo, né? Mas com certeza foi de base. A alternativa B de base foi nessa. 1,25 amperes é corrente para chuchu. Muita corrente. Tá bom, pessoal? Bom, como eu disse, a aula foi bem densa, a gente fez bastante exercícios, né? Aqui sem edição, né? Sem eu adiantar o vídeo, tá dando 1h15. Eu vou dar uma leve adiantada aqui na velocidade, então pode ser que esteja aí, eu deixe aí uns 50 minutos, 1 hora. Mas assim, foi bem completa, a gente viu bastante coisa aí do que a gente viu durante esse começo de bimestre, final do bimestre, começo do bimestre. A maioria da prova, maioria das questões, né, vão ser sobre eletrostática e algumas questões de eletrodinâmica, né? E para você que não é meu aluno, né, vai vir uma playlist só de eletrodinâmica e particularmente é uma matéria que eu adoro, porque é a minha primeira formação, né? Para quem não sabe, eu não sou físico, eu sou matemático, mas como segunda formação, né? Eu fiz a licenciatura em matemática posteriormente, mas a minha primeira formação é em eletrônica, né? Eu sou tecnólogo em eletrônica industrial, formado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a minha querida FATEC, ali na Avenida Tiradentes, Bom Retiro, centro de São Paulo. Saudosa FATEC. Só quem é fatecano valoriza essa faculdade, que é uma baita faculdade, muito difícil de sair. Para entrar não é tão difícil, não. O vestibular é considerado até que tranquilo. Agora, para sair, meu amigo, você tem que ralar e ralar muito, né? Saudades, um abraço para todos os meus queridos professores da FATEC, meus queridos colegas da FATEC. Fiz bons colegas, né? Infelizmente, eu não falo com muitos amigos de lá ainda, muitas pessoas que eu fiz faculdade, mas foram pessoas que me ajudaram muito. Um abraço especial para o Rafa Bega, né? Que é um dos únicos amigos que eu ainda converso. Ele sabe o quanto é difícil, né? O quanto que a gente ralou para a gente passar lá. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, beleza? Nas redes sociais, Instagram e TikTok, tem muita coisa legal para vocês, beleza? Curte, pessoal, dá uma curtida, compartilha com quem, né, você gosta aí, compartilha com quem tá estudando, pessoal, porque me ajuda demais, dá um baita trabalho fazer isso, a gente perde muito tempo fazendo isso, e é muito amor, né, por muito compromisso com vocês, meus alunos, que a gente faz isso, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.